E ele encerra falando da experiência aqui na FM Cultura com o Cantos do Sul da Terra. Olha, talvez ninguém saiba disso, talvez muito pouca gente saiba. Em 91, a FM Cultura tinha 2 anos de idade e eu tinha 25, e eu cheguei com um projeto de programa de rádio. Eu era um estudante de ciências sociais e não tinha as habilitações necessárias para fazer um programa de rádio, mas, enfim, o projeto foi acolhido, foi querido, gostaram muito da ideia, se chamava TECOA, Integração do Cone Sul. Naquela época estava se falando muito no Mercosul, é tudo meio por ali, por aqueles anos. E a minha intenção era fazer algo parecido com o que eu faço hoje, e é evidente que o mote Integração do Cone Sul tinha a ver com algo que estava na ordem do dia, era uma maneira de passar a ideia, né? Eu não sou jornalista e aos 25 anos talvez fosse menos ainda. Mas o fato é que eu acho, e há muito tempo eu acho isso, que as minhas coisas se dão no tempo certo e eu não teria feito Cantos do Sul da Terra, fosse com o nome que fosse, com 25 anos de idade. Aquilo não aconteceu por causa das habilitações de que eu falei. Cheguei a gravar um piloto aqui, belíssimo, que se perdeu, em que eu entrevistei, entre outros, o secretário de Cultura da época, Luiz Pilavares, uma entrevista muito legal. Enfim, tenho a impressão que gravei com o Magrão Pacheco, não sei, ele também acha que foi. Estamos falando de muito tempo atrás. Isso em 91. Aí eu chego em 2011 com 45 e começo essa experiência. Uma coisa realmente incrível, porque de lá para cá, o que aconteceu comigo aconteceu com todos os porto-alegrenses, e não só porto-alegrenses, que foi assistir ao desenvolvimento de uma linguagem e de uma função pública maravilhosa nessa casa aqui, né? E ter no ouvido os nomes que vocês têm. Eu não vou citar os nomes, mas os nomes que constroem a sonoridade e o pensamento e a visão desta casa aqui. Então, ao mesmo tempo que eu me senti muito honrado, eu sabia e sei que o Cantos do Sul da Terra é só uma das coisas que tem nessa grade aqui, e é uma das coisas relativamente recentes, inclusive, e esse orgulho e esse sentido orgânico são o que de melhor eu ganhei sob esse aspecto. Porque é claro que um discurso como esse poderia ter sido feito em outro lugar, mas é claro também que nunca seria o mesmo e nunca teria o mesmo sentido e o mesmo efeito. Isso é o que eu aprendi escutando, conhecendo um equipamento público cultural como este aqui, e tendo a devida humildade de fazer a minha parte sem atrapalhar ninguém. Demetrio, muito obrigado por participar aqui do Ficha Técnica, tá? Uma satisfação tremenda mesmo, como eu te falei no início, a gente receber aqui para mim, te entrevistar olha, uma honra. Obrigado. É a sensação que eu tenho, sobretudo porque, como eu falei lá no início, que bela ideia, que bom conceito desse programa, porque por causa desse sentido que só nós temos aqui, né? Isso não tem nada de pretensioso, não tem nada de preconceituoso com relação à comunicação mais atrelada aos assuntos de mercado. Não é isso. É que realmente a gente tem que ter consciência da função que tem e exercê-la. Poucas vezes poderia ter sido tão feliz esse caminho de exercer essa função como num programa como esse, né? Eu sinto que é algo que precisa permanecer, né? Isso é o fundamental. E me senti muito bem, muito honrado também. Sorte e um abraço grande para vocês e para todos nós. Este foi o cantor e compositor Demetrio Xavier, apresentador do Cantos do Sul da Terra aqui na FM Cultura. Tem coisas que sempre são, tem coisas que ninguém tira, sempre haverá serração na sanga do Pedro Lira.
não importa se é verão, tanto faz se o vento vira, passarás com serração a sanga do Pedro Lira. Pode a lei virar mentira, pode o sim tornar-se não, e a sanga do Pedro Lira ainda terá serração. Se um homem de razão provar que a terra não gira, não negará serração da sanga do Pedro Lira. Pode ir-se embora a traíra, pode morrer o chorão, na sanga do Pedro Lira ficará a serração. A quem tema assombração, tem quem já viu Curupira, eu creio na serração da sanga do Pedro Lira. Ardendo num vermelhão, e a sanga do Pedro Lira tapada de serração. Nada mais causa impressão, nada ninguém admira, nada ergue a serração da sanga do Pedro Lira. Eterna corre a paixão sob a fumaça da ira, igualzinho a serração e a sanga do Pedro Lira. Tem coisas que sempre são, tem coisas que ninguém tira, sempre haverá serração na sanga do Pedro Lira. Essa que ouvimos foi a Sanga do Pedro Lira, interpretada por Marco Aurélio Vasconcelos, parceria dele com o Demétrio Xavier. Antes rodamos algumas composições de Atahualpa Yupanqui, interpretadas pelo Demétrio. Milonga del Peón de Campo, Samba del Otoño, Ui Ho 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 e Los Hermanos, do álbum Camino, de 1998. E lá no início do bloco ouvimos o trecho inicial do Pajador Perseguido, do álbum homônimo, lançado em 2005. Esse foi o Ficha Técnica de hoje, apresentação Messias Gonzalez, produção Márcio Gobato, técnica Marco Aurélio Magrão Pacheco. Na trilha de abertura, O Gato e o Canário, composição do Pixinguinha, interpretada pelo grupo 4-0. Voltamos na próxima semana. Até mais!